Serviços e padrões de endereço IP. Quando você considera uma mudança para a nuvem, é essencial em sua função de desenvolvedor, arquiteto de soluções ou administrador do Azure, conhecer os conceitos básicos de como sua rede funciona. A próxima etapa na compreensão da composição de uma rede é examinar de maneira detalhada a interoperabilidade da rede. Esse conhecimento se aplica tanto à rede de sua organização quanto a redes mais amplas, como a web. Todas as redes são criadas com base nos mesmos princípios. Nesta unidade, você aprenderá sobre os principais aspectos das comunicações de rede e por que as redes são criadas usando o protocolo TCP/IP. Você vai entender quais são as diferenças entre os padrões de endereço do protocolo IP. Por fim, vai explorar as sub-redes, o DNS, sistema de nomes de domínio, as portas e o uso e a função dos endereços IP privados. O que é o protocolo de resolução de endereço? O ARP, Protocolo de Resolução de Endereço, é um protocolo de comunicação dentro do pacote do protocolo IP. Trata-se de um protocolo de solicitação-resposta usado para resolver o endereço MAC, controle de acesso à mídia, de um determinado endereço IP. O ARP dá suporte a muitas tecnologias de camada de link de dados, como o protocolo IP versão 4, IPv4, o DECnet e o PUP. Quando um endereço IP versão 6, IPv6, é resolvido, o NDP, Protocolo de Descoberta de Vizinho, é usado em vez do ARP. Sem o ARP, não haveria meios de resolver um endereço IP para um endereço de dispositivo físico. Também há o protocolo RARP, Protocolo de Resolução de Endereço Inverso, que recupera o endereço IP com base no endereço MAC fornecido. O que é TCP/IP? O protocolo TCP/IP é uma coleção de protocolos de comunicação diferentes que dão suporte e definem como os dispositivos habilitados para a rede se conectam uns aos outros por meio de uma rede baseada em IP. Em essência, há dois protocolos principais, TCP e IP. O protocolo TCP/IP possibilita a existência da Internet, bem como de redes públicas e privadas, como intranets e extranets. O protocolo TCP/IP define a maneira como os dados são compartilhados entre dispositivos habilitados para a rede, definindo o processo de comunicação de ponta a ponta. Ele gerencia como a mensagem é dividida em pacotes de dados, que às vezes são conhecidos como datagramas. O TCP/IP também determina como o pacote é endereçado e transmitido, roteado e recebido. O TCP/IP pode determinar a rota mais eficiente em uma rede. O modelo TCP/IP foi projetado para ser sem estado. Esse design significa que a pilha de rede trata cada solicitação como uma nova, porque ela não está relacionada à solicitação anterior. Uma parte do modelo TCP/IP não é sem estado. A camada de transporte opera em um modo com estado, porque mantém uma conexão até que todos os pacotes na mensagem sejam recebidos. O TCP/IP é um padrão aberto. Ele é governado, mas não pertence a nenhuma organização, o que permite que funcione com todos os sistemas operacionais, redes e hardware. Camadas de modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP é composto por 4 camadas distintas. Cada uma delas usa um tipo diferente de protocolo. Observe como o modelo TCP/IP é semelhante ao pacote de protocolos de internet discutido anteriormente. Camada de aplicativo. A camada de aplicativo é responsável por determinar quais protocolos de comunicação serão usados. Essa camada inclui o protocolo HTTP, o DNS, o protocolo FTP, o protocolo IMAP, o LDAP, o protocolo POP, o SMTP, o SNMP, o SSH, Secure Shell, o Telnet e o protocolo TLS-SSL. Camada de transporte. Essa camada divide os dados do aplicativo em partes ordenadas gerenciáveis, usando a porta certa para o protocolo de aplicativo usado. Os protocolos associados a essa camada são TCP e UDP. Camada de internet. Também conhecida como camada de rede, essa camada garante que o pacote de dados chegue ao destino. Os protocolos associados a essa camada são IP, IPv4, IPv6, ICMP e IPsec. Camada de acesso à rede. Essa camada é responsável por definir como os dados são enviados pela rede. Os protocolos associados a ela são ARP, MAC,
Ethernet, DSL e ISDN. O que são os padrões do protocolo IP? Lembre-se de que o protocolo IP não está preocupado com a ordem na qual os pacotes são enviados ou recebidos. Ele também não garante que um pacote será entregue. O protocolo IP fornece apenas um sistema de endereçamento lógico usado para rotear e encaminhar mensagens para seu destino. Hoje, há duas versões de protocolo IP que funcionam nas redes. IPv4. O protocolo IP versão 4 foi lançado em 1983 e é o padrão para todas as redes baseadas em comutador de pacote em uso atualmente. O IPv4 usa um espaço de endereço de 32 bits que fornece um limite superior a 4,3 bilhões de endereços IP lógicos exclusivos. Um grande número desses endereços IP disponíveis é reservado para uma finalidade específica, como redes privadas, hosts locais, retransmissões da internet, documentação e subredes. Estrutura de um endereço IPv4. A estrutura de um endereço IPv4 é composta por 4 números decimais no intervalo de 0 a 255, cada um separado por um ponto. Esse também é conhecido como formato decimal pontilhado. Um exemplo de endereço IP é 192.168.0.1. Partes de um endereço IPv4. Há duas partes para o endereço IP, a rede e o host. Pegue o endereço 192.168.0.1 como exemplo. A parte da rede de um endereço IP abrange o primeiro conjunto de números decimais. No exemplo, ela é 192.168.0. Esse número é exclusivo da rede e especifica a classe dela. Há várias classes de rede disponíveis. Elas serão descritas a seguir. A parte do host do endereço IP abrange o próximo conjunto de números decimais. No exemplo, ela é 1. Esse número representa o dispositivo e deve ser exclusivo em nossa rede para evitar conflitos de endereço. Cada dispositivo em um segmento de rede deve ter um endereço exclusivo. Classes de endereço IPv4. O espaço de endereço local do protocolo de internet é dividido em 5 classes lógicas ou intervalos de endereços IP, cada um representado por uma letra do alfabeto. Para as classes A, B e C, os endereços IP inicial e final são reservados e não devem ser usados. A classe D é reservada somente para o tráfego multicast. A classe E é reservada e não pode ser usada em redes públicas como a internet. Nesta tabela que você está vendo, a última coluna é marcada com uma máscara de subrede. A máscara de subrede usa o mesmo formato do endereço IP. No entanto, sua finalidade é identificar endereços IP válidos em um intervalo de IP. Por exemplo, imagine que você tem um intervalo de endereço IP que inicia com 192.168.0.1 e uma subrede de 255.255.255.0. Você aplicará a máscara de subrede conforme mostrado a seguir. Para cada valor de segmento de endereço especificado como 255 na máscara, o segmento de endereço correspondente é estático. Para escolher um endereço IP, você precisa escolher um endereço que corresponda a 192.168.0. Quando o segmento tem um valor de 0, você pode usar qualquer valor entre 0 e 255. Uma máscara de subrede de 255.255.255.0 fornece um intervalo de endereços IP de 192.168.0.0 a 192.168.0.255, que são valores válidos para selecionar. O que é uma subrede? Uma subrede define uma ou mais redes lógicas em nossa rede de classes A, B ou C. Sem subredes, estamos restritos a uma rede em cada uma de nossas redes da classe A, B ou C. O endereço IP, também conhecido como endereço de rede ou prefixo de roteamento, representa o endereço do dispositivo ou computador para qual enviar o pacote de dados. Uma subrede ou endereço de host representa a rede ou a subrede a ser usada. Uma subrede é um número de 32 bits delimitado usando o formato decimal pontilhado. Por exemplo, 255.255.255.0 é uma máscara de subrede padrão.
Em uma rede IPv4, para que um pacote de dados seja roteado para a rede correta e para o dispositivo de rede correto, é necessário um prefixo de roteamento. Um prefixo de roteamento é criado por meio da máscara de subrede e aplicando um AND, bit a bit, ao endereço IP. Uma maneira mais comum de definir a subrede e o prefixo de roteamento é usar a notação CIDR, roteamento entre domínios sem classificação. O CIDR aplica-se ao endereço IP como o número de bits que você deseja alocar à sua subrede. Usando a notação CIDR, no final do endereço IP, adicione uma barra e então o número de bits. Por exemplo, 198.51.100.0/24 é o mesmo que usar a máscara de subrede do formato decimal pontilhado 255.255.255.0. Ele oferece um intervalo de endereços de 198.51.100.0 a 198.51.100.255. Subredes permitem várias subredes em uma rede. Elas podem ser usadas para aprimorar o desempenho de roteamento. As subredes podem ser organizadas hierarquicamente para criar árvores de roteamento. Endereços de uso especial. Cada uma das classes tem restrições sobre os intervalos de endereços IP que podem ser usados. Esta tabela mostra os mais comuns. Esgotamento do espaço de endereço IPv4. Logo após a introdução do IPv4, ficou claro que o pool de endereços IP disponíveis estava sendo consumido mais rapidamente do que o esperado. Por exemplo, pense no número de dispositivos móveis que foram lançados nos últimos anos. Várias soluções foram introduzidas para atenuar a ameaça de ficarmos sem endereços IP. Essas ideias incluíram a NAT, conversão de endereços de rede, as redes com classe e o CIDR. Na década de 1990, o IPv6 foi criado para aumentar o número de espaços de endereços IP para 128 bits. O IPv6 foi introduzido comercialmente em 2006. Endereço IP privado. Nas classes A, B e C, há um intervalo de endereços IP separados para redes privadas. Esses intervalos de IP não são acessíveis pela internet. Todos os roteadores públicos ignoram pacotes enviados a eles que contêm esse tipo de endereço. Os dispositivos de rede em uma rede privada não podem se comunicar com dispositivos em uma rede pública. A comunicação pode acontecer somente por meio da conversão de endereços de rede em um gateway de roteamento. A única maneira de conectar duas redes privadas em diferentes áreas geográficas é usar uma VPN, rede virtual privada. Uma VPN encapsula cada pacote de rede privada. A VPN pode criptografar ainda mais o pacote antes de enviá-lo por uma rede pública de uma rede privada para outra. IPv6. O protocolo IP versão 6 é a versão mais recente do padrão IP. O IPv6 foi projetado e desenvolvido pela IETF, Internet Engineering Task Force, para resolver o problema do esgotamento de endereços lógicos IPv4 e, por fim, substituir o padrão IPv4. Ele foi adotado como um padrão de internet reconhecido em julho de 2017. O IPv6 usa um espaço de endereço de 128 bits, permitindo 2 elevado a 128 endereços. Isso é aproximadamente 7,9 vezes 10 elevado a 28 vezes mais do que o IPv4. O IPv4 e o IPv6 não foram projetados para serem interoperáveis, o que tornou mais lenta a transição para o padrão IPv6 mais recente. O IPv6 também introduziu vários benefícios. Configuração de rede simplificada. O IPv6 tem a configuração automática de endereço interna no protocolo. Por exemplo, um roteador difunde o prefixo de rede e o dispositivo de rede pode acrescentar seu endereço MAC para atribuir automaticamente o endereço IPv6 exclusivo. Segurança. O IPsec é incorporado ao IPv6. Suporte para novos serviços. O IPv6 elimina a necessidade do NAT, o que torna mais fácil criar redes ponto a ponto. Funcionalidade multicast e Ncast. O multicast permite a difusão de mensagens de um para muitos. O Ncast permite que um destino tenha vários caminhos de roteamento para 2 ou mais destinos de ponto de extremidade.
Estrutura de um endereço IPv6. A estrutura do IPv6 é diferente daquela do IPv4. Em vez de 4 números decimais, ela usa 8 grupos de 4 números hexadecimais, chamados de hexadectet. Cada hexadectet é separado por 2 pontos. Um endereço IPv6 completo tem a seguinte aparência. O novo padrão permite simplificar o endereço usando as seguintes regras. Um ou mais zeros à esquerda de qualquer grupo podem ser removidos, de modo que 0042 se torna 42. Seções consecutivas de zeros são substituídas por 2 pontos duplos, que só podem ser usados uma vez em um endereço. A versão reduzida do exemplo IPv6 é: observe que todas as instâncias de 4 zeros foram removidas. DNS. O DNS, Sistema de Nomes de Domínio, é um serviço de pesquisa descentralizado que converte um nome de domínio legível, ou uma URL, para o endereço IP do servidor que hospeda o site ou serviço. A natureza de distribuição global do DNS é um componente vital da Internet. O DNS é usado desde sua concepção em 1985. Um servidor DNS atende a 2 finalidades. A primeira é manter um cache de pesquisas recentes feitas por nomes de domínio, o que aprimora o desempenho e reduz o tráfego de rede. A segunda é agir como SOA, início de autoridade, para todos os domínios sob ele. Quando um servidor DNS está procurando resolver um nome de domínio que não é mantido em seu cache, ele começa com o nível mais alto, o ponto, descendo pelos subdomínios até encontrar o servidor DNS que atua como SOA. Uma vez encontrado, ele armazena o endereço IP do domínio em seu cache local. O DNS também mantém registros específicos relacionados ao domínio. Esses registros incluem o SOA, o endereçamento IP A e 4A, o e-mail SMTP, MX, os NS, servidores de nome, e os registros de alias de nome de domínio, CNAME. O que o Azure oferece? Embora muitos dos conceitos discutidos aqui sejam técnicos, o Azure cria e estende vários desses aspectos com ferramentas que podem ajudar na configuração de sua rede. DNS do Azure. O DNS do Azure é um serviço para hospedar nomes de domínio registrados usando a infraestrutura do Azure. Você pode usar o DNS do Azure para gerenciar seus registros DNS, incluindo A, 4A, CNAME, SOA, NS e MX, usando as credenciais normais de logon do Azure. O DNS do Azure não substitui os registradores de domínio em que registramos e compramos domínios. Um dos principais benefícios oferecidos pelo DNS do Azure é o registro de alias, que pode usar um registro A, 4A ou CNAME. Usando o alias, você pode rotear o tráfego para um recurso do Azure. Rede virtual do Azure. Você pode usar a rede virtual do Azure para criar uma rede privada na nuvem. Com uma rede virtual do Azure, você pode criar redes que podem se comunicar com outras redes virtuais e com sua rede local. Elas são uma maneira eficiente de estender sua rede para a nuvem. Com uma rede virtual do Azure, você pode controlar o endereçamento usado. A maioria das redes virtuais é considerada privada. Assim como acontece com uma rede normal, você pode usar a subrede para segmentar e fornecer os intervalos de endereços IP para essas subredes.